Olá, muito bom dia para você. Em Minas Gerais, os números de casos de dengue, chikungunya e zika não param de subir. Em um dia, Patos de Minas confirmou 115 novos casos de dengue e mais um caso provável de chikungunya. A gente fala também no 30 Minutos desta quarta-feira, 26 de abril. Rapaz é morto com 9 tiros na porta de casa no bairro Santa Terezinha. Novos radares são instalados em Patos de Minas. Depois de acidente de trabalho sofrido há 3 anos, pintor cobra tratamento de saúde adequado para retomar atividades. Inscrições para Conselheiro Tutelar de Patos de Minas terminam amanhã. Agora, no Jornal 30 Minutos, que já está começando. Patos de Minas registrou mais um homicídio. Um homem de 24 anos foi executado na porta de casa no bairro Santa Terezinha na noite desta terça-feira. Vinícius Pereira da Silva, de 24 anos, foi morto na porta da própria casa. Por volta das 8 horas da noite, ele teria sido chamado no portão quando 2 homens em uma moto abriram fogo contra a vítima. O homem sofreu 10 disparos. 2 indivíduos em uma motocicleta passaram pelo local e o chamaram em sua residência. Posteriormente, quando ele abriu o portão, foram efetuados esses disparos de arma de fogo. O corpo de bombeiros foi acionado e no hospital lá foi constatado o óbito do Vinícius. Conforme relatos do médico do hospital regional que o atendeu, ele foi vítima de 10 disparos, sendo 6 disparos na região do tórax, 2 na cabeça, 1 no queixo e 1 na perna. Tanto autores quanto motivação do crime ainda seguem sendo investigados. A vítima tem algumas passagens policiais. Levantamos aí que ele possui algumas passagens policiais, mas ainda não conseguimos aí precisar se o Vinícius tinha envolvimento com crimes pretéritos aí em relação aos homicídios aqui na cidade de Patos de Minas. A seguir aqui no 30 Minutos você vai ver que inscrições para Conselho Tutelar de Patos de Minas terminam amanhã e novos radares são instalados em Patos de Minas. Terminam amanhã as inscrições para a escolha dos novos conselheiros tutelares em Patos de Minas. Veja quem pode e como participar. O processo para a escolha dos novos conselheiros tutelares de Patos de Minas será realizado em 2 etapas. A primeira é eliminatória. O candidato terá a documentação analisada, fará a prova escrita e avaliação psicológica. A segunda etapa é classificatória. Terá o registro da candidatura e participará da eleição. Para participar do processo, é exigido que o interessado tenha mais de 21 anos, resida em Patos de Minas há pelo menos 2 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares, não tenha sido demitido ou afastado da função de conselheiro tutelar nos últimos 5 anos e não ter impedimento com o ECA e lei da ficha limpa. A inscrição termina nesta quinta-feira e deve ser realizada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fica no antigo Fórum na Avenida Getúlio Vargas. Toda a documentação exigida deve ser apresentada: identidade, CPF, título de eleitor, certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral, certidão de alistamento militar para os homens, declaração de residência em Patos de Minas, certificado de conclusão do ensino médio ou curso superior, certidões civil e criminal negativas e atestado de antecedentes criminais, nada consta. Mais 2 radares foram instalados em Patos de Minas e a velocidade permitida nos locais é de 40 km por hora. 2 radares de velocidade estão sendo instalados em Patos de Minas. Um deles na rua Major Gotti, na esquina com a Avenida Paranaíba, e outro em um local que havia sido utilizado anteriormente, na esquina entre a rua Doutor Marculino e a Avenida Brasil. Foram escolhidos esses pontos justamente porque tem o maior fluxo tanto de pessoas quanto de veículos, né? Nós estudamos ali os cruzamentos e cruzamos a informação com os acidentes de trânsito também. Então são os locais ali que tem o maior número de acidentes e o maior número de fluxo para inicialmente implantar esse tipo de fiscalização. O limite máximo de velocidade dos radares será de 40 km por hora. Infelizmente, a gente teve que tomar essa medida em relação aos inúmeros acidentes causados pelo avanço semafórico, né? Houve um desrespeito muito grande em relação a isso, né? O que nos preocupa porque os acidentes estão cada vez mais graves.
Antes da ativação dos radares, ocorrerá uma campanha educativa destinada aos motoristas patenses. Assim que o Inmetro aferir o equipamento, né, porque todo equipamento precisa ter essa garantia de pleno funcionamento, enfim, né, para um órgão de registro, a gente tem um prazo de aproximadamente 15 dias. Isso vai ser divulgado, tá? Amplamente divulgado, a partir do funcionamento. E o que a gente quer, na verdade, é trazer essa discussão para a população, que não dá o direito de desrespeitar a questão do semafórica em outros pontos, né, onde não está instalado. Isso é um momento para trazer essa preocupação em função desses acidentes, né. O desrespeito são 7 pontos, é uma infração gravíssima, né, e a multa de R$ 297. Ana Paula afirma que a instalação dos radares não é uma questão isolada e que a Secretaria Municipal de Trânsito trabalha em busca de melhorias para o tráfego da cidade. A gente vai trabalhar com a questão educacional também para atingir a população como um todo. Então, desde uma escola, né, desde trazer ali a criança para participar e já entender da legislação das leis de trânsito, né, lembrando que a parte mais importante do trânsito é o pedestre, né, a gente tem uma hierarquia ali de respeito, né, sempre o maior protege o menor. Todo momento, né, todos nós somos pedestres em algum momento do dia, então isso precisa ser muito bem respeitado. A secretária relata que a pasta também está desenvolvendo um plano de ação imediata de trânsito e transporte. Nunca foi feito na cidade para ter um diagnóstico completo de todo esse sistema do trânsito, porque fazer ações pontuais acaba que você resolve um problema no lugar, mas você transfere esse problema para uma outra região. Então, por isso que a gente precisa estudar o trânsito de uma forma mais completa, mais abrangente, e daí sim tomar ações que vão implicar em mudança de sentido de via, né, alteração de pontos onde precisa de semáforo, onde não precisa, onde vai implantar algum outro instrumento ali de controle no tráfego, para justamente tentar minimizar essa questão complicada, né, do trânsito na cidade. A seguir aqui no 30 Minutos, depois de acidente de trabalho sofrido há 3 anos, pintor cobra tratamento de saúde adequado para retomar atividades. Você vai ver que doenças respiratórias em crianças aumentam no outono e a gente fala dos cuidados para preveni-las. Olha só, na Mais Exames você encontra uma equipe médica multidisciplinar completa: endocrinologista, clínico geral, oftalmologista, dermatologista e ginecologista por apenas R$ 160 em até 6 vezes sem juros no cartão. Ligue já, 3814-1616 ou no WhatsApp 99862-1616 e agende o seu horário. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Um morador de Patos de Minas faz apelo para conseguir tratamento adequado de saúde. Ele sofreu um acidente de trabalho há 3 anos e desde então não conseguiu se recuperar completamente e tem passado por dificuldades financeiras por não conseguir trabalhar. Carlos sofreu um acidente há 3 anos enquanto trabalhava. Desde então, passou por uma cirurgia e ficou um período em repouso, mas teve que voltar a trabalhar. Eu sou pintor de obra, trabalho com letra e no dia 5 de janeiro de 2020 eu fui fazer uma pintura na rua Zeca Mota e é um serviço que não era para ser feito e tudo tocava na minha mente para fazer ele. Eu peguei, fui lá e fiz, de 1,5 m, eu caí de uma escada, a escada, ela escorregou. A escada veio, caiu sobre a minha perna e afetou meu ombro também. Além do salário da ex-esposa que vive com ele, Carlos recebe um auxílio de R$ 600 do governo. O problema é que ao voltar a trabalhar, por causa do esforço físico e da dificuldade de se locomover, o joelho da perna esquerda também começou a ser afetado. Consequentemente, tem ficado cada vez mais difícil conseguir trabalho e se recuperar da saúde. Fiquei de repouso os 8 meses dentro de casa,
Aí, como a mulher trabalhando sozinho para sustentar a casa, eu tive eu tive bastante ajuda na situação que eu passei, entendeu? E muitas pessoas me ajudaram, hora nenhuma me deixou desamparado. Só porque quando eu vi que as coisas já não estavam do jeito que eu precisava, ficar dependendo dos outros, aí eu voltei a trabalhar. Só porque eu fazia um serviço que eu podia fazer, um serviço mais leve, um serviço baixo, porque eu não posso mexer com um serviço alto. Já não é aquele serviço que eu tinha antigamente, que quando eu estava com saúde, eu não parava, era serviço um atrás do outro. Hoje não, eu faço um servicinho hoje, fico um mês à toa, entendeu? Então, a situação é essa aí. Se eu vou falar a questão desses 8 meses, dali para cá, esses 3 anos e 4 meses que eu estou parado, eu tá se tornando década. O que ele pede é uma ajuda do poder público em dar uma atenção maior para o caso dele, de modo que ele consiga se recuperar de fato e possa voltar a ter condições melhores para seguir com a vida. O médico fala para mim ficar quieto, ficar de repouso, eu não dou conta, eu não posso. Eu não posso devido ao problema, entendeu? O problema em que sentido? Família tem que trabalhar com pouco que ganha. Uma criança de 11 anos, toda hora precisa das coisas. E eu tenho que fazer tratamento, e eu venho fazendo tratamento, e todas as vezes que eu vou na UPA, todas as vezes quando eu vou no posto de saúde, é só raio-x, e raio-x um atrás do outro. E sempre eu peço para eles uma ressonância, um ultrassom, e eles não falam nada. Então, para mim, tá difícil, eu preciso de uma ressonância, algo completo, que mostre esse problema meu. Quem puder ajudar de alguma maneira o José Carlos, o telefone para contato é o 34 99653 2963. 34 99653 2963. No outono, as condições climáticas oscilam entre calor e frio e grande amplitude térmica, a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas no mesmo dia. A umidade relativa do ar também cai. Nessas condições, aumentam os casos de doenças respiratórias, principalmente entre os idosos e as crianças. Alguns cuidados podem ajudar a diminuir a ocorrência dos adoecimentos. O outono e o inverno são estações propícias para o surgimento de doenças respiratórias, pois as oscilações bruscas de temperatura afetam o sistema imunológico, principalmente das crianças. As principais queixas são tosse, espirro, nariz entupido, conjuntivites e dor na garganta. A criança nessa fase, ela não tolera muito bem essa oscilação de temperatura. Então, sempre que há uma oscilação grande de temperatura, o sistema imune da criança tem ele fica prejudicado, ele funciona pior. Alguns dos nossos comportamentos nessa época também pioram essas questões, principalmente dos sintomas respiratórios, que a gente tem visto muito nessa fase. Por uma questão mesmo da época do ano, alguns vírus têm preferência por circularem nessa época. Então, época de outono, começo do inverno, a gente tem muito vírus sincicial respiratório, que tem causado essas bronquiolites, que a gente tem se preocupado bastante. E também influenza, né, o vírus da gripe. Então, isso é uma questão do tempo, da época do ano. Estar atento aos cuidados com os pequenos é essencial para prevenir o agravamento das doenças. Na época do outono e do inverno, a gente sugere aumentar bastante a hidratação, então tem que tomar mais líquidos, ter boas rotinas de higiene, rotina de limpeza nasal com soro, evitar de ficar fechado em ambientes, então abrir mais as janelas, não ficar só no ar-condicionado, sempre arejar o ambiente. A gente tem ainda algumas questões de alergia, né, também relacionadas a essa questão do ambiente e muitas vezes com a questão da pele. Então, orientamos não tomar banho muito quente, não tomar banho muito demorado, evitar de se esfregar demais, porque isso aumenta muito as alergias de pele. E sempre que os sinais e sintomas piorarem, principalmente em recém-nascidos, o ideal é procurar atendimento médico. Com sinais respiratórios mais graves, falta de ar, febre, qualquer sangramento, principalmente nos bebês recém-nascidos, que a gente está tendo muito problema com bronquiolite, procurar atendimento médico. E por falar sobre o tempo, vamos de previsão.
Previsão do tempo. No Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, a previsão é de tempo firme. As temperaturas começam a subir. Hoje e amanhã, em Patos de Minas, a máxima alcança 30 graus. Em Carmo do Paranaíba, nesta quinta-feira, varia de 19 a 29. Em Varjão de Minas e Lagamar, de 20 a 30. E em Lagoa Formosa, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Você sabe como agir em caso de engasgamento? Depois do intervalo a gente mostra quais as manobras de primeiros socorros. Memorial Vita chegando na sua tela sobre esse assunto. Quem traz informações e novidades é sempre ele, né? O Paulo Henrique. Bom dia, Paulo. Bom dia, Odair. Bom dia todo o Alto Paranaíba. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês para falar do Memorial Vita, pessoal. A primeira casa funerária da região a trazer o conceito de casa de homenagens. É muito mais do que uma casa funerária, trazendo os benefícios de vida, né? Nós chamamos de planos de vida e homenagens. Planos de vida porque o nosso desejo é que você viva mais, melhor, com mais dignidade e economizando no dia a dia, economizando para o que realmente importa. É o viver, o bem-estar, o lazer com o seu familiar. Não é isso? E planos de homenagem, porque naquela hora mais difícil e infelizmente inevitável, nós trazemos todo o conforto para você e toda a família, com cobertura para toda a família. Nós temos a casa mais completa, moderna, acolhedora e acessível de toda Minas Gerais, pessoal. São planos completos a partir de R$ 33,00 apenas. E fazemos um convite especial para você que quer trabalhar conosco. Estamos precisando de vendedores, consultores de venda, pessoas que estejam dispostas aí a trabalhar. Pessoal, nos procure, conheçam a nossa estrutura. Nosso telefone é 3227-2114, perdão. E lembrando, aguardamos você lá na Olegário Maciel, número 1136. Conheçam a nossa estrutura e vocês vão se surpreender e entender o porquê desse diferencial. Repetindo, 3821-2714. Tá joia? Esse é o Memorial Vita, acolhendo vidas, eternizando lembranças. Valeu, PH, obrigado. Olha, hoje às 18 horas tem Espaço Feminino com Matheus Borges. O que vai rolar hoje, hein, Matheus? Conta aí. Gente, e olha só, hoje o programa Espaço Feminino é comigo e nesta edição nós vamos falar sobre assuntos importantes. Para começar, nós vamos falar sobre violência sexual. Eu vou falar um pouco sobre violência sexual, esse tema que é muito difícil, mas muito necessário, e a gente vai pensar um pouco sobre quem geralmente é a vítima, quem geralmente é o agressor, onde a violência acontece na maioria das vezes, quais são as armadilhas que a nossa sociedade cria para que essas vítimas elas sofram em silêncio. Espero vocês e até logo. E nesta edição a gente fala ainda sobre linguagem neutra, porque o assunto volta à tona. Em BH, por exemplo, os vereadores aprovaram uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas públicas e particulares. Aqui no programa nós vamos debater a legalidade e se a linguagem neutra ela ajuda na inclusão ou não. É hoje às 18 horas ao vivo aqui no programa Espaço Feminino. Eu tô esperando por você e olha só, além desses assuntos que nós vamos conversar, nós esperamos a sua participação porque tem muito presente para você. Eu te espero 18 horas ao vivo aqui na NTV. Conhecer as técnicas para socorrer uma pessoa engasgada pode salvar vidas. É que dependendo da situação, os casos se complicam rapidamente e aplicar as técnicas de primeiro socorro são fundamentais. Por isso, veja como agir. Utilizamos aqui no Corpo de Bombeiros a famosa manobra em J, né? O que vem a ser a manobra em J? Normalmente, quando a pessoa se engasga, ela coloca a mão no pescoço e não consegue respirar, obviamente, né? E nós fazemos essa manobra. Nós pegamos nosso polegar, colocamos na altura 2 dedos, né? Acima do umbigo da pessoa e com o joelho
entre as duas pernas do engasgado, por trás fazemos a manobra em J, que consegue utilizar uma força no estômago da pessoa e desengasgá-la do que tem um objeto sólido ou líquido no caminho do respiratório, né? No caso das crianças, nós pegamos elas quando se engasgam, principalmente com leite, né? Ou com alguma coisa sólida. Nós primeiro, se for algo líquido, nós pegamos a criança e o pai, né, principalmente, né, aspira a sua boquinha, né, tenta tirar. Se não conseguir desengasgar dessa forma, nós colocamos a criança no braço, com a cabeça dela na mão, viramos ela no outro braço, de tal forma a deixar a boca e o nariz dela livres. Com a mão esquerda, ou, né, se você for canhoto, a mão direita, né, você dá alguns tapinhas, 3 tapinhas na escápula da criança, mas assim, tem que ser com uma certa força, né? E depois vira de novo, vê se desobstruiu. Se tiver alguma coisa sólida ao alcance, você tira com os dedos. Caso contrário, você volta a criança para a posição de voltar de costas para cima, né? Dá os 3 tapinhas nas costas dela de novo e vai fazendo o procedimento até ela desengasgar. Mudando de assunto, o beach tênis é uma modalidade que tem caído cada vez mais no gosto das pessoas. Mistura o tênis tradicional, o vôlei de praia e o badminton. Apesar de ter surgido na década de 80, só chegou ao Brasil em 2008 e reúne vários benefícios. O beach tênis nasceu em meados de 1987 na Itália. Em 1996, o esporte começou a se profissionalizar e atualmente tem uma mistura de tênis tradicional, vôlei de praia e badminton. E suas regras e práticas vêm se modificando ao longo dos anos. De forma bem simples, no beach tênis, o objetivo do jogador é passar a bolinha para o outro lado sem pingar no chão. O esporte se assemelha ao tênis de quadra por permitir apenas um toque de cada lado e se aproxima do vôlei de praia por causa da movimentação dos jogadores e da rede mais alta. Hoje o beach tênis, né, consiste basicamente em um jogo de duplas. A gente também tem um jogo de simples, mas que não é muito comum no cenário, né? Realmente o jogo de duplas ele tem uma apreciação maior, até por ser um jogo mais dinâmico. Então, basicamente, 2 duplas sempre vão alternando saques, né? A gente tem uma contagem bem parecida com a do tênis. Basicamente 4 pontos, mas que são nomeados em 15, 30, 40 e o game. Então a gente tem essa divisão de pontos, games e sets, né? Basicamente os torneios profissionais são disputados em melhor de 3 sets. Os amadores depende muito da questão do torneio, da organização. E o objetivo é manter a bola dentro da quadra, né, das 4 linhas, ou conseguir jogar a bola para o chão da quadra adversária. A modalidade chegou ao Brasil em 2008 e desde então o beach tênis vem crescendo rapidamente para outras cidades. E a prática do esporte também traz inúmeros benefícios. Os principais são fortalecimento muscular, alto gasto calórico, baixo impacto para as articulações, coordenação motora e agilidade, condicionamento aeróbico, concentração e foco e de fácil aprendizagem para jogar. E também a gente trabalha com crianças, é muito bacana ver que dá para desenvolver essa parte motora também, equilíbrio, né? Essa relação dos olhos com o físico, então assim, é um esporte completo. A gente costuma dizer que a gente trabalha de tudo um pouquinho aqui e realmente é muito bacana aí pro próprio corpo e para a saúde. O Rodrigo é um grande adepto do esporte e percebeu ao longo da prática o quanto seu condicionamento físico e mental melhoraram com o novo hábito esportivo. É um esporte muito bom, né? Praticado no ar livre aqui. Trouxe vários benefícios para a minha vida aí, que eu levava uma vida sedentária. E aqui é liando com areia, estilo como a gente estivesse numa praia aqui.
É muito divertido aqui, é muito dinâmico, a gente corre muito, o corpo agora está nota 10. Bom, né? O 30 minutos terminando. Volta amanhã às 11h30.